Olá pessoal, estamos aqui para resolver a questão 153 do caderno cinza que caiu no Enem de 2025. A questão diz o seguinte: em um jogo digital há 3 personagens, um herói e 2 vilões. A programação é feita de tal forma que o herói sempre será atacado pelo vilão que estiver mais próximo dele. Uma das maneiras de confundir os vilões é movimentar o herói por trajetórias que o mantenha equidistante dos vilões, gerando indefinição entre eles e com isso não sendo atacado. Então, o que quer dizer equidistante? Equidistante é igual distância. Então, se ele estiver exatamente no meio entre os vilões, né, de forma que as distâncias entre o herói e os vilões sejam a mesma, ele não vai ser atacado porque eles vão ficar confusos, né? Continuando, para a programação de uma das etapas desse jogo, o programador considerou no plano cartesiano o quadrado STUV como a região de movimentação dos personagens, onde V e T representam as posições fixas dos vilões e S a posição inicial do herói, como apresentado na figura. A pergunta é: qual é a equação da trajetória em que o herói poderá se movimentar sem ser atacado? E aí ele deu aqui as equações para a gente marcar qual é a correta, beleza? Vamos entender aqui a figura. Observem que foi falado no enunciado que o herói ele inicia aqui na posição S, né, no ponto S. Esse ponto S ele tem coordenadas 6 e 2. Para quem não se lembra, o 6 é a coordenada no eixo X e o 2 é a coordenada no eixo Y. Todo ponto, algebricamente, nós podemos denotar por um par ordenado XY. Beleza, gente? Ok. Bom, temos também os vilões que estão aqui, um no ponto T e outro no ponto V. E segundo o que ele explicou aqui na regra desse jogo, o herói vai se movimentar por esse quadrado e ele não pode ficar fora de uma distância que seja igual entre os vilões, porque senão ele vai ser atacado. Ou seja, se por exemplo o herói vir para esse ponto aqui, percebam que a distância de T até esse ponto vai ser menor do que a distância desse ponto até o outro vilão que está em V. Aí o que é que vai acontecer? Ele vai ser atacado pelo vilão que está em T, ok? Então, para que ele não seja atacado, ele precisa estar equidistante. Para ele estar equidistante, por onde ele tem que passar? Exatamente aqui pela diagonal do quadrado, ok? Percebam que se eu pegar um ponto sobre essa diagonal, por exemplo, aqui, a distância de T até esse ponto vai ser a mesma distância desse ponto até V, onde está o outro vilão. E aí eles vão ficar confusos, não vão atacar o herói, beleza? Logo, o que isso daqui tem a ver com essas equações? Bom, essa reta aqui, se nós quisermos escrever ela algebricamente, isso daqui nós vamos ter como resultado uma dessas equações. Então, nós precisamos saber qual é a equação dessa reta, certo? Para a gente descobrir isso, o que vocês precisam lembrar e guardar na cabeça como estratégia para usar em outras questões que podem aparecer no Enem? Percebam que o ponto S, ele pertence à reta, ele está sobre a reta, certo? Então, se ele pertence a essa reta, ele tem que satisfazer a equação dela. Como assim? Bom, lembra que eu expliquei no início que o 6 é o valor de x e o 2 é o valor de y? Pronto. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esses dois valores de x e y e vai substituir aqui na equação. E vai verificar se o primeiro membro, antes do sinal de igual, dá o mesmo resultado que o segundo membro, depois do sinal de igual. Se der, significa que esse ponto pertence a essa equação e possa ser essa a resposta correta. Se der valores diferentes, o primeiro membro der diferente do segundo,
aí significa que esse ponto não pertence a essa reta que tem essa equação, ok? Vamos fazer na prática para vocês entenderem. Olha só, deixa eu pegar aqui uma outra cor. Na letra a equação que ele deu ali foi menos 3x mais 20. Será que essa reta tem essa equação? Vamos fazer o teste. Ó. Você pode pegar qualquer ponto da reta, no caso nós temos o ponto S, o valor de x é 6 e o valor de y é 2. Então aqui, ó, vamos trocar. Y é quanto? 2. Então, troco aqui no lugar de y, eu boto 2. Vou copiando a minha equação, ó, e no lugar do x, eu vou botar aqui o valor dele, ó, do ponto. Quando o y é 2, o meu x é 6. Então, vou trocar o x por 6. E vou terminar de copiar a minha equação, ó, mais 20. Agora eu vou resolver essas contas. No primeiro membro eu só tenho o número 2, então eu vou manter. Menos 3 vezes 6, número negativo por positivo fica negativo. 3 vezes 6 dá 18. E aqui, vamos resolver essa conta no segundo membro, né? Se nós estamos devendo 18 e temos 20, nós ficamos com um saldo de 2. Olha o que nós encontramos, 2 igual a 2. Isso é verdade? Com certeza. Então, o que isso significa? Que esse ponto S pertence à reta que tem equação igual a y igual a menos 3x mais 20, beleza? Logo, a alternativa A pode ser a alternativa correta, só que nós precisamos ver mais um detalhe ainda, tá bom? Vamos verificar as outras, só para vocês perceberem que o mesmo não vai acontecer com algumas das outras alternativas. Olha só, na letra B nós temos a equação y igual a menos 3x mais 16. Então, o y, ó, no ponto S, o y vale 2 e o x do ponto S vale 6. Vou trocar fazendo exatamente o que eu fiz na primeira equação. Só que aqui, ó, pela equação é para eu somar mais 16. Fazendo essas contas, vou repetir o 2, vou fazer essa multiplicação aqui, ó, negativo e positivo fica negativo, 3 vezes 6 dá 18, e agora eu vou fazer essa continha aqui. Então, vou ficar com menos 18 mais 16, eu estou devendo mais do que eu tenho, então eu vou ficar com saldo negativo de quanto? De 2. Aí eu pergunto para vocês, 2 é igual a menos 2? Não. Então, isso daqui que eu cheguei não é verdade. Logo, implica que esse ponto S, ele não pertence à reta que tem como equação y igual a menos 3x mais 16. Logo, a letra B está errada. Você já pode descartar ela porque um lado não deu igual ao outro. Beleza? Se um lado não dá igual ao outro, então o ponto não pertence. Vamos verificar a letra C, se esse ponto pertence. Olha só, y, letra C aqui, y é igual a menos 3x menos 20. E aí eu vou pegar o ponto S, ó. O y vale 2, troco o y pelo 2. E o meu x vale 6, troco o x pelo 6. E copio o restante, ó, menos 20. Faço aqui a multiplicação, 2 vai ser igual, aqui vai ficar um número negativo, 3 vezes 6 fica 18, menos 20. Bom, fazendo essa conta, nós estamos devendo 18, passamos a dever 20, mais 20, né? Então fica um total de dívida igual a 38 negativo, ok? 2 é igual a menos 38? Não, isso aqui é falso. Logo, aquele ponto S não pertence a essa reta que tem essa equação. Letra C está errada. A letra D. A letra D, gente, deu aqui, ó, y igual a 3x mais 16. Vou pegar o ponto S, as coordenadas dele e substituir. Y é igual a 2, x é igual a 6. Vou fazer as continhas, lembrando sempre que tem que multiplicar primeiro. 3 vezes 6 dá 18. E se eu somar aqui 18 mais 16, isso daqui vai dar 34. 2 é igual a 34? Não. Então está errado também a letra D. Para finalizar aí a letra E,
nós temos y é igual a 3x menos 16, vou trocar o meu y por 2 e vou trocar o meu x por 6. Fazendo aqui a multiplicação primeiro, note que nós teremos 3 vezes 6, isso aqui dá 18. E se eu pegar 18 e retirar o 16, vai ficar 2. 2 é igual a 2? Sim. Então, está correto também. Esse ponto pertence à reta que tem como equação y igual a 3x menos 16. Então, nós temos duas alternativas certas, professor? Não, calma. Aqui eu só falei que esse ponto pertence, né? Mas eu tenho várias retas que passam por esse ponto. Eu quero saber a equação que tem exatamente essa reta aqui, ok? Que equação é essa? Aí você vai precisar lembrar, gente, do seguinte, ó. Você tem que lembrar do crescimento e decrescimento da função e qual é a relação disso com a sua equação, ok? Primeiro, crescimento e decrescimento. Eu gosto de falar para os meus alunos pensarem da seguinte forma. Olha só, se eu pegar aqui um carrinho, aqui em cima, e soltar ele, o que é que vai acontecer com esse carrinho? Ele vai descer ou ele vai subir? Logicamente, se eu solto ele aqui, ele vai descer. Então, nós podemos dizer que aqui nós temos uma reta decrescente, certo? E se a reta é decrescente, qual é a relação que ela tem com a nossa equação? O valor do meu A tem que ser negativo. Como assim o valor do A, professor? Lembra que toda reta, ela obedece essa lei aqui, ó. Y é igual a AX mais B, onde o A e o B são números reais, né? Esse A aqui, ó, é o número que acompanha o X. Quando a reta é decrescente, esse A é um número negativo. Ah, professor, e se a reta fosse crescente, aí o A seria positivo, ok? E se o A fosse zero, aí não é possível porque não daria uma reta, tá bom? Bom, então aqui, como a nossa função é decrescente, eu sei que o A tem que ser negativo. Qual das duas aqui que tem o A negativo? A letra A ou a letra E? Percebam que na letra A, ó, o A acompanha o X, né? Então o A seria menos 3, é o número negativo. E na letra E, o A é o 3 aqui, ó, e o 3 é positivo. Então, letra E está errada, logo sobraria apenas a letra A, que seria a correta. Tá bom, gente? Então, vocês, para se darem bem no Enem, tem que guardar isso, as estratégias, porque a questão ele não vai repetir, mas o uso da estratégia ele pode solicitar que vocês saibam novamente, tá bom? Então, guarda isso, ó, de lembrar que para um ponto pertencer a uma reta tem que satisfazer a equação dela e que quando a sua função ela é decrescente, o valor do seu A é negativo. Quando a sua função é crescente, o valor do seu A é positivo. Tá bom, gente? Espero que eu tenha ajudado. Valeu e até a próxima.